não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Este assunto de hoje, que é a famosa lenda negra da Espanha, você confirma o que eu estou dizendo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual foi o primeiro lugar onde apareceram as teorias do capitalismo moderno? Espanha e Portugal. Tá? Qual foi o primeiro governo liberal democrático do mundo? Espanha. Qual foi o povo dos povos europeus que menos maltratou os judeus? Os espanhóis. Até hoje a gente fala, os espanhóis expulsaram os judeus. Não. Todo mundo expulsou os judeus. Os ingleses expulsaram, os franceses expulsaram, todo mundo expulsou. Com a diferença é o seguinte, ali na Espanha tinha mais ou menos 600 mil judeus. Quantos foram expulsos? Aproximadamente 50 mil. Porque eles tinham a opção de converter-se e permanecer. Nos outros países tinha isso? Não, é expulso de qualquer maneira. Também, os que eram expulsos da Espanha tinham a opção de vender os seus bens para não sair com uma mão adiante e outra atrás. Não tinha essa opção nem na Inglaterra nem na França. Expulsava o cara, você sai com a mão adiante e outra atrás e está ferrado. E assim por diante. Quando você ouviu falar dessas coisas? Nunca. Sabe quando eu fiquei sabendo disso? Agora. Você acha que eu sou um sujeito burro que não me interessa por saber as coisas? Não, eu vim procurando, tentando descobrir, etc. E agora que eu descobri essas coisas, pô. Você vê como elas foram escondidas. Uma coisa que nem o Olavo consegue descobrir está muito bem escondida, pô. Ora, me chegaram a mão vários livros. Os principais são esses aqui. La leyenda negra, História del odio a Espanha, de Alberto Ibáñez. Esse aqui, que é uma obra-prima, Imperiofobia, em espanhol pronuncia Imperiofobia. Imperiofobia e Leyenda Negra, Maria Elvira Roca Barea. Esta é uma obra-prima, eu vou comentar daqui a pouco. E esse aqui, de autor americano, Philip Wayne Powell, Tree of Hate. Propaganda and Prejudice Affecting United States Relations with the Hispanic World. E também este livro aqui, História da Filosofia na Espanha hasta el siglo XX, Mário Mendes Bejarano. Você vê, eu no começo da vida eu tive um certo interesse por filosofia espanhola, mas pela filosofia espanhola moderna, que surge ali a partir de Miguel de Unamuno e Ortega y Gasset. E a ideia que tinha é que a Espanha era filosoficamente era um nada. Não existia filosoficamente. E daí, de repente, graças a esse senhor Ortega y Gasset, que recebeu um dinheiro do pai dele e foi estudar na Alemanha, ele volta e cria um movimento filosófico que floresce até hoje na Espanha. Tem continuadores até hoje. Produziu várias pessoas brilhantes, como Julián Marías, José Gauss, José Ferrater Mora, uma infinidade de outros que continuam o trabalho até hoje. Eu não tinha ideia do que era a filosofia espanhola anterior. Dava a impressão que não tinha nada.
lendo este livro aqui, a Espanha tinha mais e melhores filósofos do que a Inglaterra, a França e a Alemanha juntas. Foi tudo apagado. Como conseguiram fazer isso? É muito simples. A Espanha, por volta de 1500, era o maior império que já existiu no mundo. Vocês sabiam disso? Não, ninguém sabia. Era maior que o Império Britânico, maior que o Império Romano, maior que o Império Americano, maior que o Império Soviético, era maior que tudo isso. Pegava ali a Espanha, uma parte da África e toda a América Latina. E mais Portugal. Portugal foi dominado pela Espanha durante algum tempo. Mas como é que acabou isso aqui? Acabou, não foi militarmente. Militarmente os espanhóis eram muito superiores aos outros. Acabou na base da propaganda. Queimar a reputação dos caras, inventar a história contra eles. Isto foi uma operação de difamação que começa em 1500 e pouco e se prolonga até hoje. E da qual participaram, entre outros, tipos como Daniel Defoe, o autor do Robinson Crusoe, Jonathan Swift, William Shakespeare, o Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, uma infinidade de gente. Não era Zé Mané, eram os maiores escritores, pagos pelo governo inglês para fazer isto. Não é uma tendência anônima que apareceu espontaneamente. Não! O governo inglês os pagava para fazer isto. Por quê? A Espanha era o principal concorrente dos planos imperialistas da própria Inglaterra. E os espanhóis, inicialmente, eles confiavam tanto na sua força militar que eles não perceberam o poder da propaganda. Eles não davam importância a isso. Eles achavam que isso aí é arma de fraco, é arma de pobre. E a verdade não é assim. Ou seja, os espanhóis acreditavam naquela imensa estupidez que é a frase, a história escrita pelos vencedores. A história nunca foi escrita pelos vencedores. A história é escrita pelos perdedores que querem mudar pela palavra o resultado obtido no campo das armas. Às vezes demora um pouco para os perdedores começar a fazer. Por exemplo, se você pegar este revisionismo histórico alemão, ele demorou para aparecer, mas começou a aparecer. Ele ainda não tem uma grande repercussão, mas tem alguma repercussão. Dizer, não, os nazistas não foram culpados de nada, foram os outros que fizeram. Bom, isso aí começou agora. Pode pegar, pode não. Agora não, começou uns 20, 30 anos atrás. Pode levar 2 ou 3 séculos, mas pode acabar pegando. Por que não? Então, se você pegar só nos Estados Unidos a bibliografia anti-hispânica do século XIX, é uma coisa que não acaba mais, gente. São bibliotecas e mais bibliotecas e mais bibliotecas. Inclusive coisas populares como o Zorro, por exemplo. Vocês assistiram o filme do Zorro? Perceberam que o Zorro é um filme maçônico anti-espanhol ou não? As pessoas não percebem esse detalhe. Mas o emblema maçônico aparece no onde devido os malvados são sempre os espanhóis. Mas, junto com isso, veio a campanha anti-Inquisição. Um monte de mentiras grosseiras que inventaram contra a Inquisição. Até hoje as pessoas acreditam piamente que havia máquinas de tortura. Que a Inquisição torturou e matou milhões de pessoas. Acreditam mesmo nisso. Aqui no livro da Maria Elvira, ela coloca algumas ilustrações de livros anti-inquisitoriais. Espero que vocês consigam ver. Será que dá para ver na tela? Aqui. Inquisição escravizando mulheres para abusar sexualmente delas. História, veja, a história de que em muitos mosteiros havia cemitérios de bebês paridos às ocultas pelas freiras. Essa história aparece no livro do Antônio Calado, Quarupi.
É um livro de 1967, ou 6. Brasileiro. Veja aonde a coisa foi parar. Veja a repercussão dessa coisa onde vai. Resultado, isto provocou na própria Espanha, entre os próprios espanhóis, um tremendo complexo de inferioridade que afetou até alguns dos maiores deles, entre os quais o próprio Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele tinha a consciência dele estar criando um movimento, uma espécie de um renascimento filosófico, dentro de um país que é filosoficamente pobre, mas não era nada. Eu hoje acho que a cultura filosófica espanhola do Ortega y Gasset era deficiente. Ele não leu suficientemente os seus conterrâneos. Mas, por exemplo, na época do Renascimento é muito difícil você encontrar um filósofo da altura de Francisco Soares. Não tem. Não tem outro. Mas Francisco Soares é mais difícil de você ler do que você ler o Descartes ou os outros, porque também ele ainda estava na linguagem técnica. Enquanto a filosofia escolástica decaía assim claramente na França e em outros países, na Espanha e em Portugal ela estava em pleno florescimento. Entre outras coisas, ela vai produzir em Portugal o famoso João de Santo Tomás. João Poinsot era um português, o pai era um francês, sobrenome francês, mas era um português, que escreveu um livro chamado Tratado dos Signos, que tem toda a semiologia moderna, tudo que mais tarde vai aparecer com o Charles Peirce. Charles Peirce e toda essa linhagem de semiólogos modernos, já estava tudo lá. Você imagina o que teria acontecido, por exemplo, no todo o debate que existe entre realistas e idealistas, ou nominalistas e realistas. O que teria sido isso se esse pessoal tivesse lido o João Poinsot? Porque pela teoria dos signos, essa questão nem se coloca, isso é uma besteira. Quer dizer, ele já quando o cara está montando o problema, que ainda vai aparecer, ser elaborado no canto, ele já tinha resolvido. Mas acontece o seguinte, o cara era português, pô. E português é subgente, de acordo com os ingleses e franceses. E depois os americanos também se tornaram culpados disso. No começo eles não estavam lá, mas eles se tornaram, aderiram, no século XIX, aderiram a essa bobagem e seguem até hoje. Agora você imagina o que teria sido a história do mundo se o Império Espanhol tivesse continuado. Todos esses países ecos da América Latina, que os próprios ingleses e americanos desprezam, chamando de República, Banana Republic, e são mesmo, não existiriam, seriam parte do Império Espanhol. O que teria sido a história do mundo se, em vez, vamos dizer, da Segunda Guerra, você tivesse um predomínio do Império Espanhol? Você não pode esquecer de que a Espanha não entrou na guerra. Nem a Espanha nem Portugal entraram na guerra.